Olá, meus amados, meus queridos irmãos, aqui Pastor Sinésio e a nossa terceira aula nessa pequena série de preparação para o batismo. O tema de hoje é como o batismo deve ser ministrado. Uma pergunta importante, por quê? Porque existem dúvidas, não somente entre os que vão se batizar e até mesmo entre aqueles que já se batizaram, sobre a maneira como isso deve ocorrer. Por que isso existe? Porque ao longo da história surgiram outras formas de batismo. Nós temos pelo menos duas importantes que a gente pode destacar. Uma delas é a aspersão. E a aspersão é aquela forma de batismo onde a água é borrifada sobre o batizando. A outra é a ablução. E na ablução a água é derramada sobre a cabeça do batizando. E a pergunta que fica é, essas são formas corretas de se praticar o batismo? Bom, para responder isso, duas ações podem nos ajudar. A primeira ação é analisar um pouquinho das línguas originais das quais a Bíblia foi escrita, pegar algumas palavras e entender o significado delas. A outra forma de entender como o batismo deve ser ministrado é observar alguns exemplos bíblicos de como pessoas na Bíblia, personagens bíblicos, foram batizados. Tá certo? Então, essas duas maneiras nos ajudam a compreender como o batismo deve ser ministrado da forma correta. Bom, vamos começar analisando alguns vocábulos bíblicos, primeiro no grego e também no hebraico, de uma maneira muito simples, só para você entender a questão de como acontecia o batismo. Você sabia que a palavra batismo, a nossa palavra batismo, vem do grego baptizo? E o que significa baptizo na língua grega? Três significados básicos: imergir, mergulhar ou colocar para dentro de. Logo, batismo nós podemos pensar da seguinte maneira: eu vou imergir uma pessoa, eu vou mergulhar uma pessoa ou colocar uma pessoa dentro da água. Esse é o significado básico de baptizo ou batismo na sua língua original. Na língua hebraica, nós temos uma palavra similar, que é tevilá. E o que significa tevilá? Purificação. O batismo, queridos, portanto, simboliza a purificação, a passagem da velha vida para uma nova vida em Jesus Cristo. Se o batismo significa morte, pensa um pouquinho comigo. É possível sepultar alguém borrifando terra sobre ela? Ou derramando terra na cabeça de uma pessoa? É claro que não. Se alguém vai ser sepultado, ele será coberto completamente com terra. E se o batismo fala de sepultamento, logo nós estamos falando de imersão, e não de aspersão e nem de ablução. Por isso, em concordância com o significado da palavra sepultamento, nós praticamos apenas o batismo por imersão. Agora, isso é uma posição da nossa igreja ou a Bíblia também tem algo a nos ensinar sobre o assunto? Evidentemente, a Bíblia fala sobre a imersão. E o que ela fala? Três exemplos eu posso citar para vocês. O primeiro exemplo está no livro de Atos, capítulo 8, versículos 38 e 39. E o que nós temos nesse capítulo, queridos? A história de Filipe, que se tornou um dos principais líderes evangelistas da igreja primitiva, e o encontro dele com um etíope, o mordomo da rainha Candace. E quando ele se encontra, o etíope tinha dúvidas sobre um trecho das Escrituras e ele pediu instrução, pediu orientação para Filipe. E o que Filipe faz? Orienta o eunuco, e uma vez que o eunuco entende o que a Bíblia está falando sobre a obra de Jesus Cristo, e tendo ele crido em Cristo, ele manifesta o desejo de se batizar. E aí ele dá uma ordem. Olha o que acontece. Ele mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Mas por que isso tem a ver com a imersão? Ora, se o batismo fosse por aspersão, borrifar água, ou por ablução, derramar água na cabeça, eles não precisariam ter descido até as águas. Numa viagem como aquela, certamente o etíope tinha um estoque de água, tinha suprimento de água dentro da sua carruagem. Seria suficiente para ser borrifado sobre ele ou derramada sobre a cabeça dele. Não precisariam ir até onde havia muitas águas, certo? E ele fala que eles entraram e saíram da água.
Outro exemplo muito importante é do próprio Senhor Jesus, está narrado isso no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 13 ao 16. E o que a gente vê ali? Que após o batismo, Jesus saiu da água. Se ele saiu da água é porque havia entrado nela completamente. E isso confirma que tanto João quanto Jesus ou os apóstolos praticavam o batismo por imersão e não de qualquer outra maneira. Finalmente, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 23, nós vemos que João Batista batizava em Enom, perto de Salim, e havia uma razão para isso, porque lá havia muitas águas. Ora, a necessidade de muitas águas reforça a ideia da imersão, porque se João fosse batizar de outra maneira, ele não precisaria estar num lugar como aquele. Ele poderia estar numa cidade, batizar numa praça, numa casa ou em qualquer outro lugar. Muito bem, indo para o finalzinho aqui da nossa aula, nossa terceira aula, vamos falar um pouquinho sobre morte, sepultamento e ressurreição. A imersão é uma declaração simbólica, porque quando nós imergimos uma pessoa na água, isso simboliza o sepultamento dela. Quando nós levantamos essa pessoa da água, estamos falando de ressurreição, ou seja, ele ressuscita com Cristo para viver uma nova vida, enquanto aguarda o dia em que todos os filhos de Deus vão ressuscitar em glória. É um símbolo presente de algo que vai se cumprir no futuro. O batismo por imersão, portanto, queridos, é a forma correta, pois simboliza perfeitamente a decisão de entregar a vida a Jesus, morrendo para o pecado e renascendo para uma nova vida com Ele. Essa prática nos identifica com a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, queridos. Essa foi a nossa terceira aula. Eu espero que isso tire alguma dúvida que haja no seu coração em relação à forma como o batismo deve ser ministrado. Se não, lembre-se, se alguma dúvida permanecer, você pode falar com o seu pastor, você pode falar com o seu professor do Café com Bíblia, ele vai te ajudar também a entender a forma como o batismo deve ser ministrado, tá certo? Deus abençoe todos vocês e foi uma alegria muito grande participar de um momento tão importante na vida daqueles que se entregam ao Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.